As circunstâncias dizem é impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Aleluia! Se você crê que eu Se sou, você crê que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asa pra alcançar. se o Espírito Oh, Santo aleluia! Deixa ele te tocar. te tocar, nunca mais você vai Oh, ser aleluia! igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminhar. Deixa ele te guiar, aleluia. Meus santos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém. Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Glória a Deus, estamos alegres, mais um dia do propósito de avivamento no setor em Valparaíso. Estamos realizando este trabalho denominado Aviva Valparaíso, com o propósito de clamarmos a Deus por um avivamento. E nós estamos certos, meus irmãos, de que quando a igreja de Deus ora a Deus, clama a Deus, Deus responde do alto céus. E pelo poder da palavra, a igreja de Deus é avivada. Então, nessa noite, nós estamos certos de que pela palavra e pela oração, Deus vai enviar o avivamento sobre a sua igreja. Queridos irmãos, quero fazer aqui as apresentações, obreiros de Deus que estão conosco nessa noite, e para nós é uma grande alegria poder assim recebê-los nesta noite. Está conosco, meus irmãos, evangelista, nosso irmão Antônio Luciano, que é conhecido de todos nós aqui nesta igreja, no setor. Por gentileza, coloque-se de pé. Com ele também eu apresento a sua esposa, irmã Cristina, e o Efraim. O Efraim é o herdeiro, né? Muito bem, fica de pé, meus irmãos. Os irmãos são conhecidos muito bem, estão ali com a criancinha. Nós estamos alegres com a vinda dos nossos irmãos aqui. Permaneça de pé, por gentileza, pastor. Nós vamos já dar um bem-vindo. Nosso prezado irmão, presbítero irmão Tiago Toledo, que é da casa, né? Congrega-se ali na congregação em Mirandópolis, mas a casa é uma só. Eu tenho dito que o setor é uma só casa, né? Com vários cômodos. Então, é um cômodo ali da casa, da congregação em Mirandópolis, mas faz parte aqui do setor. Com ele também está a sua esposa, a irmã Fernanda, o Benjamin e a Miriam. É isso? Muito bem. Vamos, meus irmãos, saudá-los todos bem-vindos nesta noite, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos são muito bem-vindos. Os irmãos que não foram apresentados é porque assim consideramos que são
da casa, assim os consideramos. Por gentileza, vamos nos colocar sobre os nossos pés e vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a falar conosco nesta noite. Quantos creem que Deus vai falar através da palavra? Irmãos, Deus fala ao seu povo por meio da sua palavra. E quando Deus fala, pode sair da frente o inferno, porque quando Ele brada dos céus, na terra estremece a sua voz. Glória a Deus. Convido aqui o evangelista, nosso irmão Antônio Luciano, para levar a Deus esta oração, em favor do nosso preletor desta noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai, é no Teu nome que nós estamos clamando uma vez mais. Estamos pedindo a Ti nesse exato momento, ó Pai, que o Senhor use o Teu Filho, meu Deus, poderosamente, assim como o Senhor, meu Deus, sempre tem usado. Pai, fale com a Tua igreja, meu Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir através da Tua poderosa palavra, porque a palavra é Tua, ó Deus. Por isso, Espírito de Deus, que o nosso coração esteja preparado nessa noite para ouvir, meu Deus, a semente da Tua palavra e que ela dê fruto, meu Deus, na nossa terra, no nome bendito de Jesus Cristo. É para a glória do Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz para dar um glória a Deus aí? Você pode olhar para quem está do lado e falar: que bom que você veio, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, livro de Efésios, capítulo de número 5. Glorifico a Deus por estar aqui nesta noite, louvando ao Senhor, podendo ser um instrumento para abençoar a tua vida. Glorifico a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, na pessoa a quem eu quero saudar aqui todos os obreiros presentes, pastor Adalto, ao qual fez o contato conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Nadir, toda a sua família, ao qual eu aqui trago a saudação a todas as irmãs da Confederação Débora. Quero glorificar a Deus pela vida dos jovens, das crianças que estão aqui e de todos os irmãos presentes, para a glória de Deus. Glorifico ao Senhor pela vida da minha esposa que nos acompanha, também dos nossos filhos, e a alegria de poder estar revendo o amigo, irmão Antônio, que está conosco aqui nesta noite, para a glória de Deus, irmã Cris e toda a família. Meus irmãos, livro de Efésios, no capítulo de número 5, quem achou diz amém. Vai dizer assim. Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe no telão, que está aí disponível. Vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer um amém? Amém? Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus, fecha os teus olhos, diga comigo: Pai, nesta noite eu vim preparado para viver um avivamento. Fala comigo, Senhor. Não permita que a minha atenção caia, mas permita que o teu Espírito venha e avive o meu coração. Somente quem acredita, dá um glória a Deus nessa noite, para começar a esquentar. Pode sentar em nome de Jesus, irmãos. Meus queridos, uma palavra extensa, mas que foi necessário para que pudéssemos entender o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Noite propícia para avivamento. Deus abençoe, pastor. Noite propícia para nós nos aquecermos espiritualmente. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis. E eu gostaria de mostrar para vocês o avivamento que existe no capítulo 5 de Efésios. A Bíblia vai contar para nós que Paulo, escrevendo esta carta estando preso, ele revela para nós algo oculto que seria necessário tratar com a igreja. E é bastante interessante, irmãos, porque um assunto, quando entra em combate conosco, quando ele entra em rota de colisão com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso dia a dia, ele gera sempre algum tipo de desconforto. Quando alguém, por exemplo, te acusa de algo que você fez de errado, você com certeza se sente mal com isso, com vergonha, seja por timidez, seja por realmente ter sido descoberto. E Paulo, tratando de avivamento no capítulo 5, ao qual o Senhor me revelou, vai mostrar para nós que existem assuntos delicados que a igreja precisa tratar para poder invocar o avivamento no meio dela. E eu vi isso dentro do capítulo 5 de Efésios. A Bíblia vai falar para nós acerca de um assunto que é contundente com o que será tratado nessas quintas-feiras, pela campanha colocada no coração do pastor, em que você está num caminho de aperfeiçoamento. E hoje Deus vai tratar numa área específica conosco. E eu acredito que se você colocar a tua fé na palavra que você vai ouvir hoje, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas você vai sair totalmente tomado pela presença do Espírito Santo, que já mostrou que está neste lugar. Somente quem acredita, dê mais um glória a Deus, para esquentar o teu braço nessa noite. Avivamento. A Bíblia vai tratar conosco, que o assunto avivamento, ele traz a respeito de um aquecimento espiritual. A palavra avivamento, ela tem a sua definição como ato ou efeito de avivar-se. O avivamento, em outras palavras, é o mesmo que trazer vida ao que já existe. Avivamento seria como se nós trouxéssemos a definição, que seria igual a ter mais vida, mais ânimo, mais movimento. E a palavra avivamento, ao qual Paulo traz para nós, revelada no mistério do capítulo 5 de Efésios, começa falando a respeito da vida. Se para ser avivado tem que ter mais vida, temos que tratar sobre a vida para entendermos o que é o avivamento. E a Bíblia trata sobre o assunto da vida, começando no capítulo 2, do versículo 7 de Gênesis. O Senhor dá início à vida na criação,
E ele diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aí o homem foi feito alma vivente. O homem adquiriu vida para que pudesse viver. Em Gênesis, no capítulo 7, também vai mostrar para nós que Deus então tira agora a vida pelo dilúvio. E ele diz: assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal. Nas duas histórias em que nós ouvimos, o Senhor mostra para nós duas condições a respeito da vida. A primeira, Ele deu a vida em troca da obediência. E nós bem sabemos que lá em Gênesis, quando Deus entrega a vida para Adão e depois para Eva, Ele deixa uma ordem dizendo: não comam do fruto. Porém, nós todos sabemos que isso não foi seguido, e a sequência é trágica. Na segunda condição que nós vamos ver que ele tira a vida, pelo mesmo motivo em que Adão e Eva se corrompem. Agora o povo da terra se corrompe, desobedece. Então Deus manda Noé construir a arca, e no meio da construção, o povo vendo o movimento, Deus convoca todo o povo para se arrepender, para que possam ser salvos, e quem sabe, pela misericórdia de Deus, às vezes até evitar o dilúvio. Mas o povo não se converte, não se arrepende, e a Bíblia vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Paulo, na palavra em que nós lemos, vai mostrar que o avivamento, ele vem de acordo com a obediência. Paulo também escreve na carta aos Romanos, e ele é mais direto nesse assunto. No capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer para nós: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aqui ele trata novamente sobre a vida e a morte, e ele termina dizendo: a vida é eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala sobre isso, ele prova que dos versículos 1 ao 5 que nós lemos, ele deixa bem claro os problemas de que quem busca a vida vai encontrar. Do versículo 1, quem quiser acompanhar, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2 ele diz: e andai em amor. Ou seja, quem anda é porque tem vida. E ele continua dizendo: como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos hoje, nessa quinta-feira de avivamento, vida para compartilhar na presença dele. E ele continua dizendo: em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. No versículo 3 ele vai começar a falar: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Paulo detalha aqui, irmãos, os bloqueios que nos impedem de receber a vida. O que isso quer dizer, Tiago? Paulo vai tratar sobre a fornicação. Fornicação é o quê? Ato sexual de duas pessoas que não se casaram. A fornicação impede o avivamento na vida do crente. Isso não é segredo para ninguém, mas precisamos relembrar, porque hoje está uma lenga-lenga, pastor Aguinaldo, de que não tem nada disso. Pode viver junto, pode amaziar. Deus entende o quê, irmão? O casamento ainda é objeto de santidade na presença de Deus. Paulo vai falar sobre toda a impureza. Toda a impureza nós poderíamos abranger no geral, mas eu vou resumir para você. Ele poderia dizer que seria o quê? O modo de vestir, modo de pensar, modo de olhar, modo de falar, modo de agir. Nós entendemos como toda a impureza aquele ato, aquela atitude que te deixa impuro. Ele vai tratar do terceiro, a avareza. Na Bíblia, a palavra avareza
ela vem traduzido do grego como pleonekides. E quando ele fala sobre isso, ele vai mostrar que o significado é aquele que deseja ter mais. O avarento é usado, descrito como a pessoa que tem uma ganância insaciável por riqueza. Eu preciso trabalhar mais porque eu tenho que conquistar mais. Eu preciso ir mais porque eu tenho. Não, mas não dá para ir no culto porque eu tenho que ir mais. Eu tenho que conquistar mais. Eu tenho que gananciar mais. E esta riqueza acaba se tornando em avareza no coração para contaminar. O avarento perde vida na presença de Deus. No versículo 4, Paulo continua tratando e ele vai falar para nós sobre algo simplício, irmão. Simplício. Acompanhe comigo, ele vai dizer: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. O que é torpeza? Torpeza, ato ou qualidade de indecente, de obsceno, de baixo, baixeza. Sabe aquele irmão que ama fazer barraco? Torpeza, vai te impedir de ser avivado. Ele vai falar sobre parvoíce. O que é parvoíce? Condição ou estado do que é parvo, ou seja, idiotice, imbecilidade, ou seja, aquela pessoa que se não contenta no seu pino de centro representando a Cristo, mas sempre vive com as suas imbecilidades, sempre metendo os pés pelas mãos. E agora o terceiro, chocarrice. O que é chocarrice? Comportamentos ofensivos, brincadeiras de mau gosto, zombarias, sarcasmo. Eu fico pensando uma coisa, irmão Antônio, que Paulo ele trata de uns assuntos, pastor Adalto, que para nosso ver hoje, vendo o que nós estamos vendo, homem querendo casar com homem na igreja, nós estamos chegando num nível tão elevado, que quando a gente ouve essa palavra, pastor Aguinaldo, a gente chega e fala: mas você está sendo muito radical, mas você está pegando muito pesado. Ué, mas peraí, agora eu não posso fazer mais brincadeira? Agora então quer dizer que eu não posso fazer isso, fazer aquilo? E eu fico pensando, Paulo escrevendo isso lá atrás, e trazendo para nós nos dias de hoje, para poder dizer para você, um detalhamento de que nós podemos perder a vida no avivamento do Espírito Santo apenas por estar vivendo dessa forma. Isso trata para nós, às vezes, a falta de seriedade em que nós estamos conduzindo a presença de Deus na nossa vida. É por isso que os movimentos, irmãos, estão cada vez mais diminuindo. Às vezes pode estar acontecendo até no show, né? O cantor famoso vem e grita e pula, às vezes até se emociona. Mas batismo com o Espírito Santo, mais revelações, milagres. Paulo começa a tratar do assunto tão detalhado, tão delicado, que ele vai falar para nós que a morte pelos pecados, por isso que nós estamos cometendo essas bobeiras que a gente está deixando passar, essas torpezas, essas chocarrices, essa avareza, todas essas coisas que estão nos perseguindo, são bloqueios que o diabo colocou, que estão permitindo nos distanciar do avivamento que o Senhor quer fazer dentro da minha vida, dentro da tua vida, dentro da tua casa, do teu quarto, lá com os teus filhos. E às vezes a gente nem está percebendo. Paulo detalha essa morte, irmãos, e ele vai falar para nós, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, porque ele falou sobre isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Por que ele fala isso?
Na palavra em que nós lemos no versículo 4, ele vai dizer: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém. Por quê? Essa carta foi escrita depois, e aí ele usa mesmo a palavra, que não convém, porque ele já tinha falado aos coríntios dizendo: meus irmãos, tomem cuidado, porque tudo às vezes pode ser permitido, mas nem tudo para aquele que vai buscar a Deus, para aquele que quer ser avivado pelo Espírito Santo, para aquele que pretende ser um instrumento nas mãos do Senhor, não convém, porque vocês foram separados, santificados, ungidos, para poder serem usados por um Deus que é santo. Aí ele termina dizendo: mas eu não deixarei que isso me domine. Deixa eu revelar algo que você já sabe. O pecado, irmão, só acontece por meio de domínio. E Paulo descreve bem aqui para dizer: eu não vou deixar que isso me domine, porque eu tenho um propósito, eu tenho um alvo que eu tenho que seguir. No versículo 5, ele continua dizendo: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou seja, ele está tratando dos mesmos que ele já havia falado, ou seja, porque nenhum fornicador, porque nenhum impuro, aquele que vive na impureza, ou avarento, o qual é idólatra. Olha o perigo disso. E ele continua: tem herança no reino de Cristo. Ele trata de idolatria. Nós sabemos que a idolatria corresponde à morte, e o pecado que ela traz leva-se às vezes não somente a você, mas às vezes até para outras pessoas. Isso é terrível. Mas enquanto Paulo fala sobre a idolatria da morte, ele também pula uma vírgula e fala sobre a herança. E eu me lembro que no capítulo 1 de Efésios, Paulo trata sobre a herança, falando que ela é o penhor, e falando que seria do Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo diz: e vós, depois de ouvir a palavra da verdade, fostes selados com o Espírito Santo, que é o penhor da vossa herança. Ou seja, Paulo estava querendo descrever: enquanto a idolatria que muitos querem praticar vai levá-los à morte, aqueles que entendem que têm uma herança na presença de Deus, compreendem que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é o pagamento que vocês têm para entenderem que estão salvos, para entenderem que vão para o céu, para entenderem que podem portar o Espírito Santo na vida de vocês. Entenda que Paulo está tratando de um assunto delicado para poder fazer nós compreendermos que, se nós não colocarmos prioridade no chamado que Deus deu na nossa vida, nós vamos perder o avivamento que Deus tem para o nosso chamado. A Bíblia vai dizer para nós que no versículo 8, Paulo continua dizendo: porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aqui, Paulo enfatiza a palavra de Cristo no sermão da montanha, que está escrito lá em Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 13. O Senhor disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Também faz menção de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a respeito dos frutos do Espírito Santo, mostrando para nós que quem tem vida em Deus vive diferente. Eu vou repetir que o 2, 3 não entendeu, eu vou repetir para você. Quem tem uma vida de propósito com Deus, vive diferente do mundo. Porém, ele vai chamar a atenção no versículo 11. Ele vai dizer assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Pastor Eduardo, esse versículo
na Almeida Revista e Corrigida, fala para nós, começando com, e não comuniqueis, e termina dizendo, mas antes condenai-as. E eu fui buscar entender o que Paulo poderia estar querendo descrever com isso, pastor Guinaldo. E na nova tradução da linguagem de hoje, ele poderia começar dizendo, não participem das obras infrutuosas das trevas. E depois ele poderia terminar, mas tragam todas estas coisas para a luz. Na nova versão internacional, ele poderia começar dizendo da mesma forma, não participem, e iria terminar dizendo, exponham-nas à luz. E depois, na versão da tradução brasileira, ele dizia, e não tenhais sociedade com as obras infrutíferas da carne, das trevas. E ele terminaria dizendo, mas antes reprovai-as. Ele estava querendo dizer que a comparação em que nós teríamos participação com estas coisas, nos tornaria cúmplice delas. Vou explicar para você entender. No versículo 11 ele está querendo dizer, e não comuniqueis, e não participeis, e não tenhais sociedade com as obras infrutuosas das trevas. E depois ele termina dizendo, mas antes condenai-as. O que é condenar? Mas antes traga essas coisas para a luz, mas antes reprovai-as, mas antes revele-as. Por quê? Porque quem está na luz revela as trevas. Porém, quem participa das trevas está cúmplice com ela e não pode revelá-la, porque irá revelar a si mesmo. Tem alguém entendendo? Ou seja, quem participa do pecado esperando ser avivado pela luz, não vai acontecer. Porque se você tem participação no pecado, nas trevas, na carne que está lá fora, não tem como você participar das obras do Espírito, porque vai te revelar, porque vai te expor. Porém, quem vive no propósito do Espírito Santo de Deus, na transparência da luz de Cristo, por mais que chegue as trevas não escondem a luz dele, mas a luz dele revelam o pecado, as trevas que estão erradas. Que isso quer dizer, Tiago? O teu avivamento vai incomodar muita gente. Na tua empresa. Quem já passou por isso, irmão? Você está naquele nível espiritual que você vê as rodinhas, irmão, no trabalho correndo do você. Junta aquela rodinha, você viu fulano? Olha esse vídeo. Aí quando você vai chegando, Antônia, a roda se desfaz. Aí você fala, rapaz, esse povo está me tirando. Será que eu fiz alguma coisa? Eu estou fedendo. Mas será que ele está falando de mim? Não! É porque se cumpre a palavra que Paulo escreveu. Quando você está na luz, a luz revela as trevas. E quem está nas trevas se esconde, porque quer ficar no escurinho. E quando você chega, ilumina a sala, ilumina o ambiente, ilumina a casa, ilumina a empresa. Porque o Espírito de Deus está tomando conta da tua vida. Quem crê nessa noite? Quem quer ser luz aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Avivamento é transformar treva em luz. No versículo 13, ele diz assim, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Por quê, Tiago? Paulo diz, não sou eu. Ele vai dizer, porque a luz tudo manifesta. Paulo estava dizendo, irmão, não basta você não participar do pecado. Por que às vezes a gente se torna cúmplice, irmão? Eu não vou me meter. O colega vem no trabalho, rapaz, estou saindo com fulano. Esses dias no meu trabalho mesmo, vou contar um testemunho meu. O colega chegou em mim e falou, rapaz, estou saindo com fulana. Pensa no mulherão.
o sonho de qualquer homem. Eu olhei para ele e falei, mas tu não é casado, infeliz? Ele falou, mas você entende, né? Eu falei, não, como assim eu entendo? Você está querendo atrair o quê? Maldição para a tua família, rapaz? Quantos filhos você tem? A esposa maravilhosa que Deus te deu, e você está fazendo o quê com a sua família, com vocês? E ele esperava ouvir outra coisa de mim, pastor. Às vezes tipo assim, quem é? Como é que foi? Como é que é? E aquilo meio que percebi que ficou na cabeça dele. E aí quando foi no outro serviço, encontrei com ele de novo, e ele chegou, olhou para mim, fiz questão de me chamar de lado, falou, vem cá que eu quero conversar. Eu falei, o que foi? Rapaz, cortei contato. Não quero mais, não quero participar mais disso, quero focar na minha família, quero mudar de vida. Por quê? Porque aonde a treva chega, a luz tem que iluminar ela. Porque a luz tudo manifesta. Aí Paulo continua, versículo 14, eu vou correr. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui Paulo nos revela, irmãos, que aqueles que não priorizam permanecer na luz, estão dormindo entre mortos. Isso é muito sério. Em Ezequiel, no capítulo 37, todo mundo lembra da visão de Ezequiel. A Bíblia diz que Deus leva ele e ele vê ossos não secos, mas sequíssimos. E esses eram o povo de Israel. A Bíblia conta para nós que eles estavam tristes, desanimados, sem esperança. Por quê? Porque toda Jerusalém tinha sido invadida, destruída. O templo estava em ruínas. E o povo tinha sido levado preso, deportado para a Babilônia. Como você se anima nisso, irmão? E a Bíblia diz que Deus mostra para Ezequiel que lá estava toda a visão de Israel morta, com seus ossos sequíssimos. E Paulo, no que traz essa palavra para nós, ele entendeu que não era somente o pecado explícito, irmão, que causa essa morte, mas também o pecado implícito. O que isso quer dizer, Tiago? Quer dizer que a fofoca também mata. Quer dizer que a inveja, ela também mata. Às vezes você não está fornicando, mas não guarda a língua para falar dos outros. Às vezes a gente entende que a falta de amor, ela também mata. Você viu que o irmão está passando em dificuldade também? Não mexe uma palha, não trabalha, não se vira. A falta de amor também mata o teu espírito do avivamento. E às vezes a gente trata isso com tanta naturalidade, como se não fosse um motivo por a gente estar do jeito que está. E a gente fica esperando o avivamento, fica esperando o anjo descer no tanque, sacudir a água, fica esperando aparecer alguém, uma explosão de luz aqui, não sei. Mas não entende que o tratamento tem que vir lá de dentro de casa. No versículo 14, Paulo continua dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Olha, ele insiste no assunto, aí ele põe uma vírgula e mostra o segredo, como os coach falam, né? Mostra o código, e o código é, para de ficar correndo atrás dessas besteiras, irmão. Encham-se do Espírito, encham-se do Espírito. Eu poderia tratar desse assunto, desse versículo, mas o tempo não permite. E falar com você sobre o vinho que Paulo fala, sobre a embriaguez que ele fala e sobre a contenda. Porque o vinho, irmão, ele traz aqui para nós o significado de que são as ofertas, os prazeres que a vida nos oferece. Mulher, dinheiro, fama, tudo quanto é coisa que nos atrai, que nos tira do foco de Cristo. Ele poderia falar sobre a embriaguez ela nada mais é do que os exageros causados pela carne. E a contenda foi o que nós acabamos de falar. É todo tipo de inveja, ciúme, desentendimento e escândalo. Mas eu não vou me concentrar nisso. Hoje nós viemos para falar de avivamento. E eu vou me concentrar no final do versículo 14 que ele disse: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Lembra que eu falei da visão de Ezequiel? A Bíblia vai dizer para nós que os ossos estavam sequíssimos, sem vida. Só que aí a Bíblia vai dizer que o Senhor no versículo 4 fala com Ezequiel. E a ordem do Senhor é:
Diga, Ezequiel, para o povo, profetiza a esses ossos e diga-lhes, dizendo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e vocês terão vida. A vida que o Senhor nos dá é o avivamento que o Espírito Santo nos promove. Deixa eu dizer algo para ver se você dá pelo menos um glória a Deus hoje, para não dizer que voltou para casa sem abrir a boca, irmão. Eu vou dizer algo para te animar agora. Até quem está morto tem chance de avivamento. Não, teve gente que nem assim deu glória a Deus, eu vou repetir. Ezequiel está dizendo para nós, através da palavra do Senhor, que até quem está morto pode sair daqui dessa noite, desse culto, avivado. Pode sair daqui falando língua estranha, somente quem acredita. Não, você não está entendendo a dimensão dessa espiritualidade. Isso é um avivamento genuíno. Você consegue entender um negócio desse, irmão? Ele disse assim: ouçam a palavra do Senhor. Eu farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Eu não sei se vocês ainda acreditam nessas loucuras, irmãos. Eu não sei se vocês ainda acreditam nessas loucuras espirituais. Porque às vezes a gente começa a viver de um jeito tão diferente, tão normal, que essas palavras vão se tornando loucuras distantes para nós. Mas existem avivamentos que nós presenciamos pela palavra, que foram tão simples que podem acontecer aqui nessa noite na tua vida. E eu estava buscando a respeito disso, e eu lembrei do avivamento que aconteceu em Samaria. A Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, que Felipe saiu para pregar lá em Samaria. E o povo ouvia a sua pregação, irmãos. E quando eles ouviam, a Bíblia vai dizer que enquanto o Felipe pregava, milagres aconteciam. E enquanto milagres aconteciam, coxos e paralíticos eram curados, endemoniados gritavam sendo libertos, e o povo recebia a palavra de Deus em praça pública. Esse foi um avivamento em Samaria. Também encontrei um avivamento que aconteceu em Nínive. A Bíblia vai contar para nós, no livro de Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 4, que Deus manda Jonas para Nínive, para falar a respeito do juízo de Deus. Não era sobre prosperidade, não era sobre cura, mas sobre o juízo. E a Bíblia vai dizer que somente em um dia, segundo os estudiosos, mais de 100.000 almas se convertem ao Senhor na pregação de um homem em um dia. Deus pode fazer esse avivamento na tua vida, no teu ministério. O avivamento de Elias lá no Monte Carmelo. Um Monte Carmelo. A Bíblia vai dizer em 1 Reis 18:37 que Elias convoca todos aqueles profetas de Baal. E então grita para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então adorai-o. Se Baal é Deus, então adorai-o. Porém, se Deus é Deus, descerá fogo do céu. E o fogo desceu e consumiu o altar, que estava encharcado de água. Por quê? Porque Deus é Deus que traz avivamento no meio do seu povo. O avivamento durante o governo de Neemias teve. Neemias capítulo 8, versículo 10. A Bíblia vai dizer que Esdras reúne o povo na praça pública e começa a ler a palavra, a ler a lei de Moisés. O povo se comove, se quebranta, se arrepende. E a Bíblia diz que o avivamento chega. E Esdras trata o avivamento diferente, dizendo: irmãos, vão para casa. Eu quero que vocês façam festa e repartam o alimento que vocês têm com quem não tem. Deus pode fazer esse avivamento com você hoje.
fazer você repartir o que você tem com quem não tem, por amor a Ele. A Bíblia vai dizer para nós que também aconteceu um avivamento em Éfeso. Lá em Atos, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Paulo chega em Éfeso. E essa chegada de Paulo foi extraordinária. A Bíblia vai dizer que ele chegando, reconhece e encontra uns crentes na entrada da cidade. E quem sabe, a Bíblia diz na sua história, de que Éfeso era um dos polos de idolatria, irmãos. Mas quando Paulo chega, ele encontra crente. E quando ele encontra crente, a primeira coisa que ele pergunta para os crentes é: vocês conhecem ou foram batizados com o Espírito Santo? Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que os crentes olham para ele e falam: a gente nem sabia que esse Espírito existia. E a Bíblia vai dizer que Paulo então começa a pregar sobre Cristo para os crentes. E naquele momento, todos eles são batizados com o Espírito Santo no meio da rua. Porque Deus pode fazer esse avivamento com você também. O que é o avivamento, irmãos? Eu vou terminar. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem Não, eu vou pedir para você me ajudar a pregar agora. Porque parecem Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele pergunta. Mas aí ele diz uma afirmação, que se você sair daqui nessa noite, entendendo e lembrando pelo menos disso, eu vou ficar feliz. Ele termina a dizer assim: mas nós temos a mente de... Não, eu vou pedir para você me ajudar mais forte, você pode fazer melhor que isso. Mas nós temos a mente de... Tiago, pelo amor de Deus, irmãos, para terminar, o que é ter a mente de Cristo? Não, me ajuda, pergunta para quem está do outro lado, o que é ter a mente de Cristo, irmão? Vai, pergunta para ele. Pergunta, olha com voz de profeta, com olhar de profeta e fala: você tem a mente de Cristo aí, irmão? Tem? O que é ter a mente de Cristo, irmão? Porque às vezes nós estamos tratando avivamento como loucura. Para quê? Se acontecer milagre aqui? Não. Oxe, como? Ah, mas foi maracutaia. É fake news. Depois vão ver nas filmagens do Reuel, vão achar que ele editou o vídeo. Não, ele que fez a perna crescer. Não, aquela muleta foi armada. Não, aquela pessoa que não enxergava, abriu o olho agora, sempre enxergou. Mora lá no bairro tal. Sempre vão querer encontrar uma resposta, uma intenção. Por quê? Porque quem é natural não entende o que é espiritual. Se você está tratando naturalmente aquilo que é espiritualmente, é porque você ainda não encontrou com o Espírito Santo e não está vivendo no avivamento que Ele tem para te dar. Porém, se você tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo pensa. E como que Cristo pensa, Tiago? Cristo pensa que num casamento água pode virar vinho. Cristo pensa como, Tiago? Que ele pode encontrar uma mulher no meio da rua que há 12 anos sangra com hemorragia, mas quando ela chega perto dele, apenas por tocar no seu paletó, ela pode ser curada. O que é ter a mente de Cristo, crente? É quando você entende que mesmo pregando para mais de 5.000 pessoas, você vai conseguir alimentá-los com 5 pães e 2 peixinhos. O que é ter a mente de Cristo, Tiago? É você ir até um local sagrado, onde é conhecido como tanque de Betesda, e mesmo sabendo que muitos acreditam que desce um anjo lá para curar, você chega de fininho, vai até um paralítico, olha para ele e diz: você quer ser curado? Você quer andar? Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo age como, Tiago? No meio da tempestade, ele não aumenta ela, ele cessa. A tempestade chega nele e para. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo pensa diferente. Quem tem a mente de Cristo sabe andar sobre as águas e não se afoga nelas. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo, mesmo que o seu amigo morra 4 dias,
quando você chega, ele ressuscita. Aleluia! Porque quem tem a mente de Cristo, estas coisas não são loucura. Essas coisas são verdades. E eu quero convidar somente quem acredita nessas loucuras, com a permissão do pastor, para ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Existe um avivamento guardado para você. Existe um avivamento guardado para mim. O que é avivamento, Tiago? Pensa num caneco d'água. Avivamento é você sair da naturalidade do seu ponto de temperatura dentro do caneco e entrar na ebulição a 100 graus, em contato com o fogo. Avivamento é quando você sai da naturalidade da sua vida espiritual e entra numa dimensão tão diferenciada que você não é movido mais por ordens, mas você é aquele que favorece aquele que está sobre você. Ou seja, é aquele que vem para ajudar e não para atrapalhar. Quando você entra no avivamento espiritual, você começa a se movimentar para ajudar e não esperar que te movimentem para que você receba. A diferença é de que um avivamento está preparado para você desde o primeiro dia que você pisou o pé nesta igreja. E eu quero profetizar aqui nesta noite, que você vai sair daqui avivado hoje. Existe uma razão para o avivamento acontecer na tua vida. E ela só vai acontecer se você decidir receber ela. Um avivamento que te move, um avivamento que te transforma, um avivamento que te muda. Você já não vai mais ser movido por você mesmo, mas a tua mente se tornará a mente de Cristo. O que é isso, Tiago? É você pensar que nem é o título daquele livro, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Ou seja, eu tenho a mente de Cristo agora, então eu já não falo mais o que eu quero, eu não penso mais o que eu quero, eu não vejo mais o que eu quero, não me visto mais como eu quero, mas eu começo a pensar agora como que o Senhor pensa sobre mim, o que Ele vê em mim e o que a mente dEle comanda em mim. Eu quero convidar você para um avivamento. Curve a tua cabeça, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar, e a oração que eu te convido a fazer nessa noite aqui, é uma oração para a mudança de vida. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos mudar, e eu quero convidar você para entrar num momento de ebulição agora, para que o avivamento chegue na tua vida. Pai, eu te glorifico nesta noite. A tua igreja, Senhor, está aqui clamando porque crê na tua palavra. Como a tua palavra foi ensinada, Senhor, e nós ouvimos, o avivamento só vem por intermédio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós estamos aqui com vários irmãos, várias irmãs, que ouviram esta palavra e querem viver um avivamento genuíno, um avivamento que vai mudar as suas vidas, um avivamento que vai arrancar o antigo eu, um avivamento que vai neutralizar a carne e vai avivar o Espírito. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver um crente, Senhor, que fala em língua estranha, aonde tiver um crente, Pai, que profetiza, aonde tiver um crente, Pai, com dons espirituais, eu clamo nesse momento agora, seja aqui, seja em casa, por onde estiver nos vendo, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, aviva, Senhor, esta obra, aviva, Pai, este povo, sacode, Pai, com renovo, para que o teu poder, que se aperfeiçoa em minha fraqueza, possa agir e encher o nosso espírito com a tua presença. Coloca, Senhor, a tua mente, Pai, em nós e aviva-nos para a tua obra, em nome de Jesus. Irmãos, tem alguém aqui que não é crente, ou que está afastado da igreja, e gostaria nessa noite de entrar num avivamento espiritual, entregando a sua vida para Cristo, com seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém? Só dá um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você em nome de Jesus nesta noite. Esta é a tua oportunidade, nesta quinta-feira, de entregar a sua vida ao Senhor e deixar com que Ele tome conta do teu caminho. Tem alguém? Se tiver, só dá um sinal com a sua mão, que o tempo já foi, e eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Se não tem, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Aguinaldo, Deus abençoe. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, louvamos a Deus nesta noite.
por mais uma vez Deus nos falar por meio da sua palavra. Este é o verdadeiro avivamento, este é o fato gerador do avivamento, a palavra de Deus. A palavra é quem nos move para o avivamento genuíno. Permitindo-nos Deus, próxima quinta-feira daremos sequência a este propósito. Convidamos a todos para novamente estar aqui buscando. Reflita a respeito de tudo o que Deus nos falou nesta noite pela sua palavra. Permita que o Espírito vai te moldando, vai te preparando cada dia mais para ser cheio da presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão, presbítero irmão Tiago. Deus abençoe sua esposa. Deus abençoe evangelista irmão Antônio Luciano. Deus abençoe sua esposa, toda a sua família, em nome de Jesus. Agradecemos a todos os irmãos que nesta noite nos deram a vossa contribuição tão significante neste trabalho para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos orando pelo término, agradecendo a Deus pelo privilégio de sairmos daqui nessa noite renovados por Deus. Amém? Quantos estão saindo daqui abençoados por Deus? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai celestial, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque nesta noite entendemos que pelo poder da tua palavra, ó Deus santo e fiel, Senhor, já nos tem visitado nesta noite com um avivamento. Este é o avivamento, Senhor, genuíno, avivamento que advém da tua palavra, Senhor, trazendo luz, trazendo transformação, libertando, Senhor, de toda a escuridão das trevas e nos orientando para a luz do Evangelho de Cristo. Continue abençoando a tua igreja nesta noite, continua fortalecendo, continua dando graça, continua, meu Deus, com as tuas mãos estendidas, promovendo renovo, promovendo, Senhor, graça, batismo no Espírito Santo. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais este culto, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, amado Espírito Santo, por nos proporcionar nesta noite esta alegria, este gozo na nossa alma, Senhor, pela presença do Espírito Santo. Ó Deus, agora nos leva em paz aos nossos lares, livra do mal, do perigo, do homem sanguinário, dai-nos a tua gloriosa presença, Senhor, que esta chama seja conosco amanhã, no decorrer do dia, à noite, no sábado, no domingo, em todos os dias da nossa vida, que esta presença gloriosa, que nos renova, que nos restaura, que nos aviva, permaneça conosco, permaneça sobre a tua igreja, ó poderoso Deus de Israel, em nome de Jesus. Ó Pai, que este avivamento nesta noite chegue até os nossos lares, chegue até as nossas famílias, Senhor, faça prosperar o caminho do teu povo, derrama a tua glória, da tua unção e o teu poder sobre cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as doces consolações no Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor e com ela permaneça, não só agora, mas para toda a eternidade. Todos dizem: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, amada igreja. Leva a tua bênção, a tua vitória e este renovo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nesse teu irmão aí, dá um abraço nessa tua irmã.